Olá, vamos seguindo então com uma revisão da aula 20.2, fechando aí esses conteúdos, resolvendo as atividades e finalizando aí esta aula. Vamos lá? Aula 20.2, vamos rever aí um pouquinho da contribuição da filosofia árabe. Os árabes exerceram longa fecunda influência no continente europeu, né? Então, os conhecimentos desenvolvidos por esses filósofos também deu base, né? Fundamentou os conhecimentos aí dos filósofos europeus, como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena e Averroes. Contribuíram na Idade Média para a preservação do legado cultural da Grécia Antiga e para o avanço das ciências, feito histórico e fundamental para o desenvolvimento da ciência no Ocidente. Então, queridos, foi fundamental o trabalho, né, os estudos desses pensadores, eles contribuíram em várias áreas, né? Na aula anterior eu falei que a maioria deles contribuíram aí com os estudos na medicina, com estudos na matemática, com estudos na astrologia, enfim, foram muitos trabalhos importantes para o desenvolvimento da ciência na atualidade, né? Al-Kindi, considerado como o primeiro filósofo no mundo muçulmano e também o primeiro a afirmar que os planetas giram em torno do Sol, e não como se pensava antigamente, né? No período ali, somente período medieval, em que era a Terra que era o centro do universo. Então, o Sol, centro do universo, a teoria foi desenvolvida mais tarde como a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro. As ideias de Al-Farabi, ele acreditava, né, ele criou, né, uma hierarquia de inteligências. A última, de acordo com ele, dá forma às coisas e as torna inteligíveis ao intelecto humano. Então, todas as coisas que têm forma, é visível, né, para o mundo dos sentidos, né? Ou seja, ao observar uma forma, ao observar o objeto, as coisas, o homem desenvolve ali a inteligência, né? Torna, então, a inteligível. Avicena foi leitor de Aristóteles, mas incorporou teorias neoplatônicas também em suas obras. Para ele, o universo se divide entre um mundo terrestre, feito de objetos materiais, e um mundo celeste, alcançado então pela inteligência, né? As ideias de Platão, o mundo inteligível, o mundo sensível, o mundo inteligível. O mundo sensível tudo aquilo que a gente consegue observar, ver como os materiais, né? E Deus, pura essência, para Avicena. A universidade das nossas ideias, a universalidade das nossas ideias, é o resultado da atividade da própria mente. Ou seja, as nossas ideias, o nosso intelecto, ele é resultante das atividades da nossa própria mente. Então, aquilo que nós buscamos aprender a desenvolver, então, depende de nós, pelo uso da nossa mente. Averroes conservou a mente aberta nas discussões do embate entre fé e razão, tentou separar a fé da razão para que esta tivesse autonomia. Então, Averroes, já bem mais ali no final da Idade Média, né, podemos dizer, aí já estava bem mais avançado, ele já observou que havia necessidade de separar fé e razão, ou seja, a filosofia religiosa é um caminho e a filosofia racional é outro, né? Teria que estar separada. Muito bem, agora nós vamos para as atividades.
Muito bem, queridos, vamos para as atividades. Sei que vocês estão cansados, aula tarde ou muito cedo, né, dá aquele sono, aquela preguiça. Mas, querido, temos que continuar, não podemos parar. Estudar também é trabalho, viu? Então, vocês, já que é trabalho, é responsabilidade, né? Então, você é responsável também pela sua aprendizagem, né? Uma parte é o estudante, precisa querer, precisa se esforçar. Professora, se estiverem com sono, deixa eles irem lá lavar o rosto, passar uma água, tomar uma água e volta para a sala e vamos continuar. Sei que vocês já resolveram e agora nós vamos corrigir as atividades. Nessa aula um pouquinho maçante, então eu fiz umas atividades aí de múltipla escolha. Não foi muito trabalho não, só ler e responder. Então, olha, começando aqui na questão 1, a leitura do texto. Filósofos como Al-Kindi e Al-Farabi, Avicena e Averroes trabalharam largamente com elementos da filosofia grega, pensando-os a partir de uma visão islâmica, mas guardando grande originalidade e liberdade de pensamento. Diante dos filósofos apresentados, qual deles foi considerado como o primeiro filósofo do mundo muçulmano e também o primeiro a afirmar que os planetas giram em torno do Sol, de oeste para o leste? Foi, então, não está difícil, porque está lá no texto da aula, Al-Kindi, ele que afirmou, aí foi o primeiro filósofo muçulmano que afirmou que que os planetas giram em torno do Sol. Questão 2. Um determinado filósofo árabe foi um respeitado comentarista do pensamento de Aristóteles, permitindo que os teólogos do Ocidente cristão entrassem em contato com sua obra. Ele tentou separar a fé e razão para que esta tivesse autonomia. Qual é o nome desse filósofo? É o que se desenvolveu ali pelo quase o final da Idade Média, né? Averroes. Esse foi um dos filósofos mais se destacou ali no final da Idade Média, né? A Idade Média ocidental. Então, os padres ali que também estudavam filosofia, buscou os estudos de Averroes, porque ele estudou profundamente os pensamentos de Aristóteles e chegou a uma conclusão, que era necessário, né, ou tentou separar fé e razão, para que tanto a filosofia cristã tivesse liberdade, quanto a filosofia racional, ou a filosofia da razão, né, ou conhecimento racional, tivesse também autonomia, porque a ciência vai buscar comprovar, né, estudante? Tudo por meio de coisas concretas, né? Olha um pouquinho aqui para mim. Vocês deram uma descansada aí. Vamos descansar os olhos, né? Eu fico lendo aqui também, cansa a vista. Então, ele, né, foi feliz em buscar também separar fé e razão. Apesar que os filósofos medievais, os padres ali, como aqueles dois principais padres, está na ponta da língua aqui, mas não consigo. Para não errar, eu prefiro não falar. Os que nós estudamos lá na filosofia medieval, eles buscavam correlação, eles juntaram fé e razão nos seus estudos, porque eles precisavam confirmar as suas crenças ali no cristianismo, porque era a igreja, né? A igreja não vai contra a fé, ela não vai contra ao cristianismo, porque era a religião que estava sendo espalhada, né? Vou usar uma palavra simples aqui, que estava sendo desenvolvida ali no período romano. Então, queridos, e esse filósofo, não, ele já pensou, espera aí, vamos separar a fé e razão, apesar que eles também fundamentam seus pensamentos com base na sua cultura, na sua fé, né? Na religião muçulmana, daquele pensador lá que fundou a religião muçulmana,
que é Maomé, né? Fundada ali nos pensamentos de Maomé. Então, a filosofia árabe era com base também nesses textos, né, da religião muçulmana. E com os pensamentos também dos filósofos gregos, eles buscaram ali relacionar e perceberam, não, no caso Averroes, percebeu que vamos separar então fé da razão, porque razão é o que? Ciência, quando você busca fundamentar uma ideia com base em pensamentos racionais, aí nós já começa a entender que a ciência é com base em razão, com base, então, em ideias concretas, ideias que são comprovadas. E a fé não, a crença, a gente pode falar o que pensa, o que sente, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com as nossas visões também sobre Deus, certo? Então a filosofia teria que ser separada. Muito bem, continuando, vamos para a próxima questão, questão 3. Ainda falando desse filósofo, Averroes, nasceu em Córdoba e viveu em Servilha, em Marrocos. Ele chegou a formular a tese de que existiram duas espécies de verdade, uma religiosa e outra filosófica. Explique resumidamente o que Averroes discorreu referente a essas duas verdades. O que vocês conseguiram escrever sobre isso? Você pode estar dizendo aí, não consegui escrever nada, professora, não encontrei, não entendi. Está lá nos slides, né? Mas vocês podem pesquisar. Aí pede a professora para fazer uma pesquisa, trazer um pouquinho mais sobre as ideias desse filósofo, como que eles, né? Por que ele queria separar a religião da filosofia? Para ele existiam duas verdades. Verdade religiosa, sob a alegação de que Deus criou o mundo do nada. Do nada quer dizer que criou o mundo a partir de alguma coisa, né? Uma partícula. Tem outras visões, como Deus criou o mundo, ou o surgimento do mundo, né? Nós temos a fundamentação pelo criacionismo, que como é a forma que Deus criou o mundo. Temos um outro ponto de vista, que é a explosão de meteoros, que é a Big Bang. Temos outras visões, né? Então, para ele, a outra verdade seria o quê? A filosófica, que o mundo é coeterno com Deus. Na visão filosófica, também há uma autonomia do filósofo, né? Ampliar aí sua visão naquilo que ele percebe sobre o mundo, sobre as coisas, mas a verdade religiosa que está com base na fé, nas crenças, e nós podemos, com base em nossa fé, dizer, então, que Deus criou o mundo do nada. Muito bem, finalizando a última pergunta, essa é uma resposta pessoal. Vocês irão fazer suas considerações a partir do que aprendeu sobre a filosofia medieval em relação à filosofia para explicar ou contradizer a forma de vida na sociedade atual, no que diz respeito a valores morais e humanos, tecnologia e economia. Ou seja, o que você aprendeu sobre a filosofia medieval? A filosofia medieval contribui com a filosofia para explicar ou fundamentar, ou contradizer, ou ir contra a sociedade atual, no que diz respeito a valores morais e humanos, tecnologia, economia? Estudante, agora você vai ser um filósofo, tá? Pergunta é um pouquinho complexa. Professora, vai demorar, vai demorar eu conseguir fazer esse texto aí. Se não conseguir fazer aí na sala de aula, terminem depois. Depois vocês mostram para a professora. Então, busque aí responder em relação à filosofia medieval, de tudo que vocês estudaram até agora. Né? Essa filosofia medieval, filosofia também grega, contribui para a filosofia sobre o que nós vivemos hoje, né? Quais nossos valores morais, humanos, tecnologia. Essa filosofia contribui, responde
a esse modo de vida que vivemos hoje, ou ele é contra esse modo de vida? Tentem aí fazer esse texto que alguma coisa vocês vão conseguir falar, certo? Então, vou deixar como resposta pessoal, você vai responder da melhor forma que você conseguir, e aí vocês podem ler aí as respostas de vocês. Tudo bem? Vamos ver se eu tenho um material complementar? Vamos para a tela. Não estou lembrada. Tem sim, tem um material complementar. Ó. Temos um vídeo sobre filosofia árabe, islâmica e judaica, lá do site Brasil Escola, para reforçar o conhecimento e sanar as curiosidades de cada estudante. Então, filosofia árabe, islâmica e judaica, tá? Que já é uma outra filosofia, né? Já não é a muçulmana, já é a judaica. Então, pesquisem, meninos, que é de super importância para vocês. E eu concluo esta aula e aguardo vocês nas temos 2 aulas ainda, hein? De conceituais, para fechar a nossa unidade aí com chave de ouro. Aguardo vocês até lá. Tchau, tchau.